Uma vez que os hormônios tireoidianos são sintetizados no interior da tireoide pelas células foliculares, por mecanismos os quais nós já conversamos até aqui, o destino final deles é, uma vez prontos, ir para a corrente sanguínea. Não necessariamente que eles irão atuar no sangue. O sangue, na verdade, é o meio de transporte para que esses hormônios alcancem os tecidos-alvo, os locais com células que têm receptores para T3 e T4 e que, portanto, vão responder aos sinais desses hormônios, tá? E quando essas células, esses tecidos-alvo, respondem aos sinais desses hormônios, aí nós dizemos que houve, né, o efeito fisiológico desse hormônio. E os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, como nós vimos, né, conversando até aqui, não sei se eu conjuguei o verbo certo, eles têm funções que são muito específicas e são relacionadas a uma ampla gama de células, né? O T3 e T4 estão diretamente relacionados a funções metabólicas. Então, quando a gente fala sobre metabolismo, um conjunto de reações químicas, envolve muita coisa. Não é como se fosse os que maturam, né? Os hormônios que alimentam as gônadas, os gonadotrófos, que têm funções restritas e também especiais, né? Não deixam de ser menos importantes. Mas T3 e T4 têm funções fisiológicas que merecem uma discussão específica para eles, porque são vários tecidos, várias células, tem resposta de síntese, tem resposta de não síntese, de destruição, de degradação. Então são tantas vias metabólicas, são tantas possibilidades diferentes que merecem uma discussão única e específica para os seus efeitos fisiológicos, tá? Por isso que, agora, para continuar essa discussão, nós vamos sim entender como que T3 e T4 chegam na corrente sanguínea, mas, especialmente, entenderemos nessa discussão como que, belamente, os próprios hormônios tireoidianos conseguem exercer uma influência direta em sua própria síntese e em sua própria secreção, tá? Bom, não sei se ficou muito claro ao longo do nosso tempo falando sobre endocrinologia, sobre tireoide, mas o T3 e T4 são hormônios que têm uma natureza muito mais tendida para a lipofilia. Ou seja, são hormônios lipofílicos, eles têm afinidade a substâncias lipídicas, conhecidas como substâncias apolares. E essa implicação é muito importante. Por quê? Porque eles vão para a corrente sanguínea, que tem sangue, mas que também tem plasma. Substância que carrega conjunto de proteínas que são envolvidas no metabolismo celular, proteínas com função imunogênica, como as próprias imunoglobulinas, proteínas envolvidas também com processo imunogênico, só que participantes do sistema complemento que formam complexos de ataque à membrana. Ou seja, o plasma tem uma natureza, um comportamento físico aquoso, semelhante à água. Nós temos um problema para resolver, tá? Água e óleo não conseguem se misturar direito. Então, como que T3 e T4 vão ter liberdade para entrar na corrente sanguínea e conseguir chegar aos tecidos onde precisam chegar? É por essa razão que nós vamos entender que, diferente do que seria o óbvio de se imaginar, né, que seria basicamente T3 e T4 dentro do sangue, na corrente sanguínea, e simplesmente ele viaja, né, nós vamos entender que muito mais complexo e até menos óbvio do que essa implicação, T3 e T4 vão conseguir ser transportados no sangue por meio de proteínas. Essas proteínas têm funções específicas para T3 e T4. Lembram-se, por exemplo, das apoproteínas? As apoproteínas são espécies proteicas que têm uma face
né, de sua geometria molecular lipofílica, que tem afinidade a lipídios, e a face externa hidrofílica. Ou seja, a gotícula de gordura, né, a gotícula de colesterol está aqui em vermelho. A apoproteína é essa camada aqui em preto, olha só. Essa face mais interna, que está em contato com o lipídio, é uma face lipofílica. Essa face mais externa, aqui em azul, é hidrofílica. De modo que a gotícula de colesterol consegue ser transportada na corrente sanguínea, meio que diluída no fluido plasmático graças à apoproteína. A função das proteínas que carregam T3 e T4 é semelhante, tá? Quem são elas? A primeira de todas é uma surpresa. É a albumina, tá? A albumina é uma das proteínas mais abundantes no nosso plasma, produzida pelo fígado, tá? E ela vai assumir várias funções, não só de carreio de substâncias hormonais, claro, mas ela também vai exercer uma função muito importante numa coisa que nós chamamos de PEPI, né? Que é a pressão coloidosmótica do plasma. A gente fala um pouco sobre essa pressão coloidosmótica do plasma quando a gente discute sobre o sistema renal, tá? Então, se você for procurar aqui no canal, você vai ver aí na playlist de fisiologia renal que a gente fala um pouquinho sobre a pressão coloidosmótica, uma das funções da albumina, tá? Além da albumina, nós temos também uma proteína chamada transtirretina. Essa proteína é normalmente uma precursora, uma espécie de pré-albumina, que também vai conseguir se associar a T3 e T4 e facilitar a sua dissolução, né, no líquido plasmático, tá? E por fim, e muito importante, a TBG. A TBG, com certeza de todas essas três, né, ao todo, é a que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Porque é uma proteína plasmática que tem a função específica para T3 e T4. A albumina compartilha outras características homeostáticas importantes, hemodinâmicas importantes. Mas a TBG é a proteína específica, ela tem a função específica para carregar, para se unir e ajudar a dissolução plasmática de T3 e T4, tá? A TBG é a abreviação para globulina ligadora de tiroxina, certo? E o princípio é o mesmo que o das apoproteínas. T3 se junta a TBG, bem como T4 também se junta a TBG. Quando essa ligação acontece, esses hormônios conseguem se diluir muito mais facilmente no líquido plasmático, apesar de serem lipofílicos, e aí conseguem seguir todo o seu trajeto ao longo da corrente sanguínea até alcançarem os seus respectivos tecidos-alvo, tá? Não irrelevantemente falando, mas essas concentrações de T3 e T4, quando associadas à tireoglobulina, são relevantes, tá? O que eu quero dizer com isso? Quase tudo de T3 e T4 produzidos na tireoide vão estar no sangue ligados à tireoglobulina. A literatura menciona que de todo o T3 produzido, ligam-se à tireoglobulina cerca de 99,7%. É quase tudo. Enquanto que de todo o T4 produzido, ligado à tireoglobulina, somam 99,98%. É quase tudo também. O que vai acontecer com os percentuais decimais aqui, depois da vírgula? O que acontece com esse último montante que não fechou 100%? É simples. A sobra, né, que para T3 seria mais ou menos 0,3% e para T4 seria 0,02%, esses valores aqui não estão ligados à tireoglobulina, aliás, a TBG,
tá? Tireoglobulina é outra coisa, eu já introduzi um conceito errado aqui. Mas esses percentuais, que são baixíssimos, não estão associados a TBG. Eles estão no plasma, tá? É aquela história. O T3 e T4 são lipofílicos, o plasma é aquoso. Tecnicamente, eles não poderiam se dissolver um no outro de jeito nenhum. Pois é, você tá certo, tá? Só que, em algumas concentrações muito pequenas, essa dissolução acontece, viu? Lembra-se, por exemplo, quando nós conversamos sobre fisiologia respiratória, que inclusive também tem playlist aqui no canal? Parte do CO2 e do oxigênio conseguem se dissolver no plasma. A hemoglobina existe como uma forma de conseguir transportar a maior parte, a maioria dos gases. Porque se fosse para transportar tudo pelo plasma, não ia dar certo, porque oxigênio e CO2 são gases e o plasma é um líquido, né? Eles não se misturam, tá? Mas existe um percentual de gases que são carregados no próprio plasma, dissolvidos no próprio plasma, tá? Não é à toa que a principal diferença visual do sangue arterial e venoso é a coloração. O sangue venoso é um vermelho muito mais vinho, enquanto que o sangue arterial é um vermelho muito mais vivo. Essa diferença macroscópica entre as colorações tem, claro, inúmeros fatores, né? Existem resíduos metabólicos muito mais concentrados no sangue venoso do que no arterial, mas também por causa do CO2 dissolvido nele, tá? Se ficou difícil imaginar isso acontecer, pense, por exemplo, numa garrafa de água com gás, tá? Quando você abre ela, ou então você chacoalha e abre ela, as bolinhas sobem para a tampa. Mas umas bolinhas muito pequenininhas, ficam dentro do líquido, ficam dentro da água. Elas se estabilizam ali, tá? O conceito se aplica a isso aqui da mesma forma. 0,3% de T3 fica livre no plasma, não se associa a proteína alguma, e 0,02% de T4 também, certo? E desse jeito aqui, cada um no seu quadrado, eles vão ser transportados pela corrente sanguínea, tá? Suponhamos que aqui, esse retângulo vermelho é uma célula que tem receptor para T3 e T4. Ou seja, ela precisa de T3 e T4 para fazer alguma coisa, para exercer alguma função fisiológica. O que vai acontecer? O vaso sanguíneo, né? Eu vou desenhar aqui em azul, né? Aqui, ó, vamos fazer desse jeito aqui, ó. Isso aqui é seria o vaso sanguíneo, né? Então aqui no vaso sanguíneo eu tenho concentrações de T3 e T4 sendo transportadas, associadas a uma proteína e outras plasmáticas, livre, tá? Chegando, né, o sangue está circulando, né, pelo sistema circulatório, chegando num ponto com células com um tecido-alvo que expressa receptores para T3 e T4, como que esses hormônios irão alcançar o citoplasma dessa célula? Diferente do que o que seria óbvio imaginar, não vai acontecer de, por exemplo, o T3 se desprende da TBG e aí ele se difunde do vaso sanguíneo para o interstício para depois ir para o citoplasma. Não é assim que funciona, tá? Diferente desse óbvio, o que ocorre é justamente o oposto. Quando T3 e T4 forem para uma célula, as primeiras concentrações a irem para a célula são essas aqui, ó, que estão livres no plasma. É até intuitivo, porque elas já estão ali, prontas, livres. Essas espécies aqui, que também são T3 e T4, não muda nada entre os dois, só muda o fato de que essas estão associadas, né, presas a uma proteína e essas não. Mas essas aqui precisam passar por um processo de desassociação, desacoplamento da TBG, enquanto que essas frações aqui já estão livres no plasma. Entende por que é importante uma pequena fração estar disponível no plasma? E aí,
Desse modo, as frações de T3 e T4 plasmáticas se difundem para fora do vaso, vão para o intestício e finalmente alcançam o citoplasma das células, tá? Desse modo, essas concentrações aqui, 0,3% plasmático de T3 e 0,02% plasmático de T4, vão sumir, porque vão para a célula. Então, o plasma vai ficar ausente de T3 e T4. Quando isso acontecer, o T3 e T4 ligados a TBG se desprendem e vêm repor esse 0,3% aqui e esse 0,02% aqui, tá? Então, a TBG, a globulina ligadora de tiroxina, funciona como um reservatório desses hormônios. Ela se liga a eles para ajudar a sua dissolução plasmática, para aumentar o seu tempo de meia-vida, porque se esses hormônios fossem totalmente carregados no plasma, pelo fato de não conseguirem se dissolver bem por serem lipofílicos, eles poderiam ser encarados como resíduos metabólicos e seriam eliminados pelo sistema renal, por exemplo, tá? E aí o tempo de meia-vida deles, né? O tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que eles duram ali no corpo, seria muito mais reduzido. Só que quando eles se associam a TBG, esse tempo de meia-vida aumenta. O tempo de meia-vida do T3, quando está associado a TBG, e aí você vai ter que precisar confirmar depois, porque eu não tenho totalmente certeza dessa informação, dura cerca de 24 horas. Enquanto que o de T4 dura cerca de 7 dias, circulando no corpo. O tempo de meia-vida deles é muito maior. Ah, mas isso não é pouco tempo? Não. Tendo em vista que alguns hormônios duram só questão de minutos, sabe? Beleza? Então dá para ter certeza do como é importante a associação dos hormônios tireoidianos à TBG, a globulina ligadora de tiroxina, tá? Bem, estando esse conceito bem claro na cabeça de todo mundo, vamos continuar aquele raciocínio sobre os hormônios no sangue, tá? Eles vão exercer efeitos fisiológicos e um desses efeitos fisiológicos, que é um dos mais bonitos e finamente regulados da homeostase corporal, é a autorregulação, que resumido basicamente é essa imagem aqui, tá? Ao longo de todos os órgãos que o T3 e o T4 precisam ir, eles também vão passar pelo eixo endócrino central, né, que envolve ali aquelas regiões de encéfalo do hipotálamo e hipófise, tá? Essas regiões aqui na base, bem na base do encéfalo. E aí, vocês precisam lembrar de conceitos muito importantes, né? Esse desenho aqui, essa rede de vasos sanguíneos, é o sistema porta-hipofisário. Uma rede de vasos mesmo. Passa sangue por aqui, tá? Não sei se isso já tinha ficado óbvio, mas essas células aqui que produzem hormônios também precisam de oxigênio e nutrientes, tá? E por que essa informação tão óbvia está sendo ressaltada aqui? Porque os hormônios tireoidianos estão no sangue. E num dado momento, o sangue passa por aqui. Num dado momento não, o tempo todo, tá? Todas as estruturas estão sendo irrigadas, alimentadas com oxigênio, nutrientes metabólicos. E no meio desse oxigênio e nutrientes metabólicos, T3 e T4 também estão nesse sangue que circula pelo sistema porta-hipofisário. A partir daí, o que vai acontecer? T3 e T4 vão conseguir controlar a própria secreção deles. Só que antes de eu explicar como isso funciona, eu vou explicar como que T3 e T4 são produzidos normalmente, porque eu já nem tinha falado sobre isso, né? Então vamos lá. Sabemos que T3 e T4 são produzidos a nível de tireoide, mas a gente ainda não entendeu qual o estímulo que possibilita a tireoide produzir o T3 e T4. E isso vai acontecer a nível de sistema nervoso central. Especialmente começa no hipotálamo, tá? Então, o hipotálamo, regiões ali que compreendem a adjacência do núcleo paraventricular hipotalâmico, vão ser responsáveis
por essas reações, né, neurobiológicas que iniciam a produção desses hormônios. Então, aqui no hipotálamo é produzido o primeiro hormônio que dá início a essa cadeia produtiva, digamos assim, o chamado TRH, hormônio liberador de tireotrofina. Esse hormônio TRH é liberado frente a alguns estímulos endógenos, que são de uma natureza própria, né, do corpo, do metabolismo corporal, e alguns estímulos de natureza exógena, como por exemplo o frio. Pessoas expostas a temperaturas muito reduzidas tornam-se, né, potenciais organismos com uma secreção de T3 e T4 aumentada. Porque lembram quando nós estávamos falando sobre como o T3 e T4 têm papéis cruciais no controle metabólico? E lembram-se também quando nós conversamos que a TMB, que é a taxa metabólica basal, é esse conjunto de reações químicas, de síntese, de quebra, de hidratação, desidratação, de peptidases, não peptidases, produz energia, absorve energia, junta tudo que o corpo faz, e você tem o metabolismo, tá? Essas reações envolvem gasto de calor. Se você pega uma panela e coloca água dentro e fornece energia para essa panela, ela vai começar a ferver, a aquecer, né? Então, reações metabólicas envolvem a produção de energia ou a absorção de energia. Reformulando, reações metabólicas liberam calor ou absorvem calor. Tá? Por isso que nós temos uma temperatura corporal, é sinal de que existe uma atividade química acontecendo nas nossas células, tá? E entender isso fica fácil, torna mais simples saber o porquê que o frio é um gatilho para liberar T3 e T4. Porque em situações de frio, em temperaturas baixas, né, com extremidade, com curvas de temperatura muito baixas, o frio aumenta, né, ele exerce um feedback positivo na produção do TRH, de modo que esse TRH leva à produção do TSH, que é o outro hormônio produzido na adenohipófise, e esse TSH vai na tireoide para estimular T3 e T4. Se está muito frio, é interessante para mim ter T3 e T4 aumentados, porque eles vão aumentar a taxa metabólica basal e, consequentemente, aumentar a quantidade de calor produzido nas reações metabólicas. E aí eu vou conseguir lidar de uma forma melhor com esse frio aqui, tá? Beleza? E aí, sabendo disso, né? Tanto que estímulos exógenos, como o frio, quanto endógenos, podem incentivar a produção do TRH, ele é produzido. O TRH produzido a nível de hipotálamo, ele se difunde para os vasos do sistema porta-hipotalâmico e vai até a região anterior da hipófise, a adenohipófise. Aqui na adenohipófise eu tenho células chamadas, vou colocar uma letra T aqui, de tireotrofos. São células especializadas em produzir TSH. Esses tireotrofos aqui expressam na sua superfície de membrana receptores. Eu vou desenhar um tireotrofo aqui. Essas células expressam nas suas membranas receptores. Esses receptores nós chamamos de TRHR, que é um receptor de TRH, certo? E aí, acho que fica meio óbvio o que vai acontecer em seguida, né? O TRH, produzido no hipotálamo, se difunde para o sistema porta-hipofisário e alcança os tireotrofos na adenohipófise. Se difunde para fora do vaso e sensibiliza esse receptor aqui. O receptor ativa uma via de sinalização que vai para o núcleo da célula e avisa ela a transcrever e ativar genes que vão fazê-la produzir o TSH.
E esse sim, como nós já acompanhamos anteriormente, né, se difunde de novo para a corrente sanguínea, trafega aquela rodoviária toda, né, e alcança a tireoide, tá? É mais ou menos isso que vai acontecer, certo? Esse é o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide que vai controlar essa secreção de hormônios tireoidianos, beleza? E aí, agora que nós já entendemos isso, vamos saber agora como que T3 e T4 podem influenciar a velocidade ou não de TRH e de TSH, tá? Bom, chegando sangue aqui na região do hipotálamo, sangue esse que tem T3 e T4 associados a TBG e também em nível plasmático, né, em plasma, dissolvidos em plasma, o que vai acontecer é que as concentrações de T3 e T4 que estiverem altas vão conseguir sensibilizar as células do hipotálamo que sintetizam o TRH a pararem de produzir o TRH. E para entender isso, né, eu mencionei que quando T3 e T4 estão altos, né, quão alto seria esse alto, né? E aí nós dizemos que esse alto seria um ponto que nós chamamos de set point. O set point seria aquele ponto ótimo, sabe? Seria como, por exemplo, imaginar uma sessão de filme numa sala de cinema e essa sala só comporta 300 pessoas, tá? Se essa sala for preenchida com 100 pessoas, tudo bem, dá para assistir o filme, só que não atingiu o set point, sabe? Que é o ponto ótimo, tá? Quando essa sala atingir as 300 pessoas, aí a gente diz que alcançou o set point, aquele ponto ótimo. A sala está funcionando no auge, no ponto máximo, é o melhor que ela poderia fornecer. Se entrassem 400, não vai caber e vai ficar desconfortável. Não vai comportar, não vai ficar ótimo. Agora, 300 vai, porque é o set point, tá? É o ponto ótimo ali para funcionar. A mesma coisa é T3 e T4. Quando eles alcançarem o set point, eles vão estar em concentrações de set point aqui no hipotálamo e vão conseguir sensibilizar as células hipotalâmicas que produzem o TRH, de modo que o TRH não seja mais produzido. Então, olha só, T4 e T3 ligado, mais o percentual livre, viajam pela circulação e alcançam o hipotálamo. No hipotálamo, eles vão exercer um eixo de feedback chamado de eixo de feedback de alça longa e indireta. Tá? Por que indireta? Porque T3 e T4 vão estar exercendo controle sobre o liberador do liberador de T3 e T4. Eles fazem uma modulação indireta, modulando o liberador do liberador, tá? A mesma coisa vai acontecer com essa outra alça aqui, ó. Uma alça direta. T3 e T4 também vão conseguir alcançar os tireotrófos, que são essas células produtoras de TSH que eu acabei de mencionar agora há pouco. De modo que, quando T3 e T4 alcançam essas células, eles modulam a secreção de TSH. E aí vem um detalhe muito legal, muito interessante. O que acontece, por exemplo, numa situação na qual eu tenho dois hormônios, como acontece na tireoide, o que vai acontecer se um desses hormônios estiver baixo e o outro estiver alto, estiver no seu set point? Qual dos dois vai ter mais peso para sinalizar a célula se ela deve ou não parar ou continuar produzindo TSH? Numa situação na qual nós temos um único hormônio, é simples deduzir isso. Se esse único hormônio estiver em queda, isso sinaliza que produza mais. Se esse hormônio estiver em alta, isso sinaliza que o precursor pare de ser produzido. Mas e quando nós temos dois hormônios?
como isso vai acontecer? A literatura explica, tá? Primeiro que T3 e T4 são dois hormônios feitos a partir do iodo. Só que tem um detalhe muito importante que eu acabei não mencionando. Apesar de a maior parte de todos os hormônios tireoidianos produzidos serem de T4, dos dois, quem é mais produzido é T4, apesar disso, a forma que vai atuar no citoplasma da célula, aliás, no núcleo, né, que vai entrar na célula e agir é T3. O que vai acontecer com o T4, então? Ele não entra numa célula? Sim, ele entra. A diferença é que quando o T4 for entrar numa célula, ele vai antes passar por uma enzima chamada desiodase. A desiodase parece meio óbvio, né? Ela desioda, ela tira um iodo. E aí o T4 se transforma em T3. Tá? Esse é o ponto. Por que essa informação é relevante? Porque isso daqui vai ser aplicado também nos tireotrófos aqui na adenohipófise. Nessa situação hipotética aqui que eu criei, na qual eu tenho um valor de T3 muito baixo e o de T4 alto, a quem o tireotrófo vai responder para aumentar ou diminuir TSH? E a resposta é a T4. Porque vejam a consequência desse evento aqui que eu acabei de mencionar. Se os valores de T3 estiverem em queda e eu tenho T4 elevado, o T4 consegue sofrer uma desiodação por uma desiodase presente no tireotrofo, e aí, quando ela passa pela desiodase, vira T3. E aí tudo bem, mesmo que T3 aqui fora esteja baixo. Entretanto, se o oposto acontecer e T3 estiver elevado, mas T4 estiver diminuído, aí sim nós temos uma situação que vai envolver uma resposta modulada. Por quê? Lembram que T3 é a forma ativa, né? A forma que vai atuar na maioria das vezes? Então, T3 está alto, ele vai para o tireotrofo. Vai para outro tireotrofo, vai para outro, depois para outro. Aí daqui a pouco ele acaba. O T4 vai ter que repor esse T3 e vai ter que entrar nos outros tireotrofos, sofrer a desiodação para virar T3. Só que o T4 está baixo. Vai chegar uma hora que o T4 vai acabar, não vai conseguir nem repor esse aqui fora e não vai conseguir nem ter em quantidade suficiente para desiodar e virar T3. É nessas situações que os tireotrófos vão responder. Então isso responde a esse problema, né? Esse caso, esse conflito inicial. Os tireotrófos respondem a T4, não a T3. Porque T4, convenientemente, pode ser convertido em T3. Tá? Então, o que vai acontecer? Quais implicações fisiológicas isso nos gera? Quando a concentração de T4 que circula na corrente sanguínea é baixa, vai ocorrer nos tireotrófos um estímulo compensatório. Os tireotrófos percebem que o T4 está reduzido e aumentam a transcrição de genes para fabricarem mais receptores de TRH. Então, ó, o tireotrófo não está aqui na adenohipófise, ele responde ao TRH, que vem do hipotálamo. Quando ele percebe que o T4 está reduzido, ele fabrica mais receptores para TRH, para que quando o TRH produzido no hipotálamo desça, ele ache muito mais sítios disponíveis. E assim, com mais sítios disponíveis, eu tenho mais feedback aqui no núcleo do tireotrofo para produzir mais TSH. Tá? Então, recapitulando, quando a concentração de T4 é baixa, ocorre um aumento no número de receptores de TRH nos tireotrófos da adenohipófise. E o oposto também é válido. Se eu tiver um aumento do T4, esses receptores aqui, alguns vão deixar de ser expressos para diminuir, né? Ficar só um pouquinho para esse tireotrófo não responder muito abruptamente e gerar um hipertireoidismo, por exemplo, tá?
É mais ou menos isso que vai acontecer, beleza? Tireotrófos respondem aos níveis de T4, tá? Ok. Dito isso, antes da gente finalmente terminar esse eixo de sistema nervoso central, a nível endócrino e tireoide, tem algumas coisas interessantes que eu queria falar também, associadas a essas informações, né? Que, se você percebeu, eu nem citei tão bem assim. Perceba que esse livro, essa imagem da literatura, menciona uma outra regulação do eixo tireoide, né, do eixo central tireoide, que não depende de T3 e T4. O que eu quero dizer com isso? A dopamina influencia isso aqui, tá? Note, exerce um efeito inibitório, e a somatostatina também, exercendo efeito inibitório. Vamos relembrar, né, do que a gente está mencionando aqui. Dopamina. A dopamina, praticamente todo mundo sabe o que é, né? Virou o quê? Caiu no gosto do nicho coach hoje em dia, né? Ai, que não sei o que, o jejum de dopamina que você precisa e que tal, não sei o que, desintoxique os seus... eu não vou nem me estressar, né? Vamos lá. É normalmente o neurotransmissor do prazer, né? Eu digo entre aspas porque não é bem do prazer, é da motivação, né? Existe uma diferença sutil aí entre esses dois termos, né? A dopamina te motiva a fazer uma coisa. Mas enfim, a dopamina consegue exercer um efeito inibitório aqui, ó, nesse sistema hipotálamo-hipófise. O que isso significa? E é por isso que eu quis trazer essa informação. O que isso significa? Significa que se eu sentir prazer, se eu sentir bem, né? Se eu fizer atividades que liberem dopamina, sei lá, se eu pegar o TikTok e ficar lá scrollando horas e horas, significa que eu vou ficar com hipotiroidismo? Óbvio que não, né? Não é isso que vai acontecer. E foi justamente por eu ter me perguntado isso que eu tinha estudado e achei interessante falar pra vocês. Na verdade, a gente ainda não consegue identificar isso acontecer, tá? Eu acho que são atividades tão sutis assim, até porque quando uma descarga de dopamina ocorre, né, a nível de recompensa, a nível de sistema de recompensa, é tipo um pull. Sabe, um pull é tipo pull, uma coisa pulsátil. Ocorre o pico, depois volta pro basal, né? Quem sabe, porém, se fosse uma coisa mais assim, ó, um gráfico mais constante, a dopamina tivesse mais tempo de modular isso daqui. E é isso que vai acontecer, não se você ficar o dia todo se estimulando, mas, por exemplo, pacientes que usam os famosos agonistas dopaminérgicos. Ou seja, medicamentos com substâncias que mimetizam, que imitam os efeitos da dopamina. Esses pacientes, sim, podem ter esse eixo aqui acontecendo. Uma situação muito clássica é, por exemplo, o paciente parkinsoniano. O paciente parkinsoniano tem uma irrelevância motora, né? Uma imprevisibilidade motora, graças à degradação dos neurônios da substância nigra, tá? Que estão associados a responder à dopamina, certo? Qual que é o tratamento? Agonistas dopaminérgicos, medicamentos como o bromocriptina, pramipexol, perdão, são agonistas dopaminérgicos. Eles mimetizam, imitam a função da dopamina. E aí, esse tipo de paciente que está fazendo ingestão desses medicamentos, que eleva as concentrações da dopamina, ele sim, clinicamente falando, o tratamento crônico com essas medicações é capaz de reduzir a produção de T3 e T4. A gente pode notar até casos que conjecturam a gênese de um hipotiroidismo, tá? Olha que coisa interessante. Legal, né? Bem, a mesma coisa vai acontecer com a somatostatina, né? Somatostatina é um nome que talvez não seja muito familiar, né? Talvez você conheça como GH-IH, que é o hormônio inibitório do hormônio de crescimento, tá? A somatostatina também tem essa capacidade de regular
inibitoriamente a produção de T3 e T4, certo? De que modo que isso vai acontecer? Bom, é simples. Imaginem, por exemplo, tumores encefálicos. Nós sabemos que tumores, né, neoplasias, envolvem a proliferação desordenada de células. Se um tumor acomete encéfalo, uma das principais condutas, biópsia. Óbvio, toda neoplasia a gente vai fazer biópsia, mas assim, a nível de sistema nervoso central, é muitíssimo importante mesmo, até para a decisão clínica do profissional, entender que células são essas desse tumor. Porque se essas células, e nós sabemos que as células tumorais têm a capacidade, né, de produzir hormônios, né, elas perdem tanto a sua capacidade de diferenciação celular que podem adquirir características histológicas de outras células e fazer funções que não são delas, né? A gente precisa entender que células tem nessa neoplasia. Porque se for, por exemplo, um tumor que produz a somatostatina, o paciente com esse tumor pode ter um hipotiroidismo. Porque esses tumores produzem tanta somatostatina que inibem o TRH, inibindo o TRH, inibem o TSH, e inibindo o TSH, o T3 e o T4 diminuem, eles caem, certo? Muito importante isso, tá? Beleza? Acho que isso é o carro-chefe, assim. Além disso, outra coisa muito interessante que eu vi na literatura, e é importante mencionar aqui também, tanto a título de curiosidade, tanto a nível clínico, né? Porque pode acontecer de nós nos depararmos com essas situações, né? Há sempre um caso especial, se é que você me entende. O TRH é um hormônio que, como nós já sabemos, estimula diretamente os tireotrófos aqui na adeonipófise, mas os fisiologistas identificaram uma outra capacidade muito interessante do TRH de se ligar aos lactotrófos, que são células que produzem a prolactina, que vai atuar nas glândulas mamárias, induzindo a produção do leite materno. Olha só que coisa interessante, né? E essa informação é relevante por quê? Porque, por exemplo, em casos nos quais o paciente tem hipotiroidismo, né, ele tem quantidades insuficientes de T3 e T4, e aí o porquê desse hipotiroidismo são múltiplas causas, né? Pode ser autoimune, né, tiroidite de Hashimoto, enfim, várias causas. Mas, usando o raciocínio fisiológico, se T3 e T4 caem, eu aumento a secreção de TSH e de TRH. Esses hormônios vão estar aumentados aqui. Por isso que, principalmente o TSH. Por que o TSH? Porque o TRH, ele também consegue nos fornecer, nos dar informações sobre os lactotrófos. O TSH não. Ele está diretamente ligado à tireoide. Ele só gera respostas na tireoide. Por isso que é um exame, né, que a gente pede junto do exame de sangue, que é padrão ouro, assim. Um dos principais, um dos primeiros para avaliar a função da tireoide na clínica é o TSH. É muito importante, tá? E aí, o que acontece? Nessa situação de hipotiroidismo, o paciente vai ter concentrações muito elevadas de TSH e de TRH. Qual que é a implicação clínica de uma pessoa que tem níveis excessivamente altos de TRH? Esse TRH aqui vai exercer um efeito nos tireotrófos, mas também exerce nos lactotrófos. Ou seja, hipotiroidismo crônico, eu tenho um aumento de TRH cronicamente, o tempo todo. E aí eu posso ter uma produção aumentada de prolactina. E em pacientes femininas eu posso até chegar ao ponto de ter uma galactorreia. Tá? Esse excesso de produção leitosa. E até mesmo uma disfunção menstrual. Olha só como isso aqui é importante do ponto de vista clínico. Às vezes a paciente vem, refere que está com muita galactorreia, e aí a gente pensa num monte de coisa, aí quando vai ver lá no exame, nada. Faz biópsia, faz o exame da mamografia, né? Nada. Aí vai ver, é tireoide. Isso aqui, uma coisa que a gente não achava, né, que tinha uma relação,
Mas se você internaliza bem o conhecimento fisiológico dos hormônios, se você entende isso aqui muito bem, isso aqui te dá um baita repertório para agir na prática clínica, tá? Beleza? E, por fim, mas não menos importante, eu só queria falar sobre essas interações aqui, ó, que a literatura também dá um destaque. Parece que eu estou jogando algumas informações que são muito específicas, mas eu estou sendo, note você, bem fiel às imagens da literatura. Eu estou falando mesmo sobre o frio, porque está aqui escrito, o TRH, a somatostatina. Eu só não falei disso aqui, né? Que é a interleucina 1 beta. Ou seja, para resumir, algumas interleucinas liberadas num processo inflamatório, por exemplo, também inibem a produção de T3 e T4, tá? Mas enfim, como eu estava dizendo, eu estou sendo bem fiel às imagens da literatura, né? Estou falando de todos os detalhes mesmo, então não tem como não dizer que isso daqui está incompleto, tá? Vamos lá, a próxima dupla que também consegue conversar com esse eixo endócrino aqui são os glicocorticoides e o estrógeno. Bom, nós sabemos que os glicocorticoides são hormônios, ou também podem ser medicamentos, né? Produzidos nas glândulas adrenais, localizadas superiormente aos rins, tá? Um dos principais glicocorticoides, o mais famoso, é o cortisol, o famoso hormônio do estresse, certo? O hormônio do estresse prepara o nosso corpo para situações de estresse metabólico. E nessas situações de estresse metabólico, o cortisol aumenta a concentração sanguínea de glicose para fornecer às nossas células a energia necessária para poder lidar com uma situação de estresse, por exemplo. O cortisol também aumenta as catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, também para ajudar o seu corpo a produzir mais energia para lidar com aquele assaltante que apareceu do nada na tua frente e você começou a se tremer, a pele começou a formigar, você começou a ficar com o olhão assim desse tamanho, sabe? São situações de luta ou fuga, de estresse. Por que eu fiz essa introdução? Porque pensar que os glicocorticoides inibem T3 e T4 parece um pouco contraditório. Por quê? T3 e T4 aumentam a taxa metabólica basal. E isso é compatível com com os efeitos do cortisol, que é dar mais energia para o corpo. Por que então que os glicocorticoides inibem a síntese de T3 e T4? Aí eu respondo. Em situações de estresse agudo, como por exemplo, você passou um susto, como esse, né? Você estava andando na rua, do nada você deu de cara com um leão, ou então com um assaltante. O cara vindo pra cima de você apontando uma arma. Você teve um pico ali. Caramba. Teve a reação toda, luta ou fuga, simpático. Estralou. Pô, moleque, foi tudo assim, arrepiou geral, tal. Sabe? Nessa situação, você tem um pico de estresse e depois passa, tá? Nessas situações, a gente não observa, experimentalmente falando, a gente não consegue observar, pelo que a literatura embasa, desse efeito de inibição dos hormônios tireoidianos pelo cortisol, pelos glicocorticoides. Isso não acontece. Entretanto, quando que nós observamos isso aqui acontecer? Em estresse crônico. No estado metabólico de estresse crônico, como por exemplo algumas doenças, subnutrição, estados patológicos de ansiedade, o paciente fica hiperventilando direto, fica no estado de alerta direto, estados de depressão. O organismo ele vive uma situação de estresse constante, crônica. Não é como se você só tomasse um susto porque viu um leão no meio da rua, aí você ou foge, ou então você percebe que era só um sonho e acorda e passou. Nessas situações que eu mencionei agora, o metabolismo desse paciente, dessa pessoa, está no estado cronificado de estresse. Numa situação como essa, o corpo está no estado metabólico muito alto, fazendo um gasto de energia muito alto. A ponto de esse cortisol conseguir inibir a produção de T3 e T4 porque o corpo entende. Você está gastando muita energia, direto.
Você está toda hora em estado hipermetabólico. Então, eu vou reduzir T3 e T4 aqui para você não gastar tanta energia assim. Porque se você gastar tudo agora, e quando a gente precisar mais tarde, não vai ter. Entende? É por essa razão que os glicocorticoides também conseguem ter uma modulação aqui, ó, no sistema T3 e T4, tá? Por fim, o estrógeno. O estrógeno é um dos principais hormônios característicos do organismo feminino biológico, né? E como vocês podem ver, o estrógeno ele tem um efeito estimulante sobre a produção de T3 e T4. E isso vai acontecer e de uma forma clínica muito interessante. As mulheres, por exemplo, que usam aquelas pílulas anticoncepcionais, né? Ou, por exemplo, aquelas mulheres que já estão no estado pós-menopausa e que precisam fazer uma terapia de reposição hormonal, elas podem ter um aumento do TSH, tá? Por causa dos efeitos desse estrogênio aqui. O estrogênio, ele tem a capacidade de aumentar a produção da TBG e, portanto, aumentar a quantidade de hormônios tireoidianos na corrente sanguínea, tá? Interessante, né? Essas implicações clínicas aqui nos ajudam a entender na prática como que esses hormônios funcionam e como que todo esse processo aqui vai nortear o funcionamento tão bonito, tão perfeito desse nosso corpo, tá? Bom, eu espero que tenha sido no mínimo aceitável e que de alguma forma você tenha conseguido reter algum desses conceitos. Nós vamos continuar as nossas discussões posteriormente, mencionando coisas tão importantes sobre a fisiologia da tireoide, mecanismos que envolvem a construção do bócio endêmico, do hipertiroidismo. Aliás, antes do hipertiroidismo, entender agora como o T3 e T4 vão funcionar nos tecidos, o que eles fazem nos ossos, nos músculos, no tecido adiposo, como que eles aumentam a taxa metabólica basal, mas é claro, meus amigos, isso são cenas para um próximo episódio.